Todos. É para mim um grande privilégio poder estar aqui para trazer a mensagem do Senhor num dia tão festivo como o de hoje. Quero agradecer a Deus pelo convite que o pastor Tiago me endereçou e quero também dizer aos irmãos da Igreja da Lapa que a Igreja da Graça tem orado por vós. As vossas alegrias são as nossas alegrias, os vossos momentos mais difíceis são os nossos momentos mais difíceis, porque nós estamos convosco a fazer este caminho e é a nossa oração para que Deus possa fazer prosperar esta amada Igreja. Hoje, neste dia tão especial, eu gostava que nós pudéssemos abrir a Bíblia em Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Um texto que fala sobre a Igreja. É provavelmente um dos capítulos mais fascinantes sobre a vida da Igreja em geral. E eu gostava também de trazê-lo por ser também um dia em que vai haver 5 batismos e nós alegramos-nos muito com isso. E neste capítulo 2 de Atos, não vamos ler agora os primeiros 13 versículos, mas podemos perceber que, enquanto Igreja, nós vivemos no poder do Espírito Santo para cumprirmos a missão dada por Deus de fazermos discípulos de todos os povos. Podemos também entender, porque às vezes nós perdemos-nos nesse debate, que o mais importante nestes primeiros 3 versículos não são as línguas. O mais importante nestes versículos é verificarmos que todo cristão é carismático, na medida em que é capacitado pelo Espírito Santo com dons para a edificação da Igreja na qual Cristo comprou com a sua própria vida. Hoje em dia há a tendência de as pessoas procurarem experiências místicas. Contudo, nós devemos viver pela fé em todos os momentos da nossa vida, procurando então ser fiéis à palavra. Por isso nós queremos ser uma igreja profética. E isto só acontecerá quando nós pregarmos todo o conselho de Deus de forma fiel, de forma cuidadosa, quer para a salvação daqueles que não creem, quer também para a edificação daqueles que creem. É a palavra de Deus que faz a diferença na nossa vida. Em nós não há resposta nem para os problemas do universo, nem para a nossa vida e nem para a morte. É precisamente aí que o Evangelho tem resposta. É precisamente aí que o Evangelho é eficaz. Tudo o que é importante para a nossa vida encontra-se na palavra de Deus, o qual é suficiente e é eficaz para nos capacitar para toda a boa obra. Nos versículos 14 a 36, que também não vão ser aqueles que nós hoje vamos ver mais aprofundadamente, podemos ver que só temos o entendimento correto do Evangelho quando, primeiramente, nós acreditamos na morte e na ressurreição do Senhor Jesus Cristo, na esperança que um dia Cristo virá nos buscar, como também na presença do Espírito Santo na vida dos filhos de Deus. Como podemos ter acesso então a esta maravilhosa graça? Qual é o convite que o Evangelho tem para nós? Então vamos olhar para os versículos 37 e 41 deste capítulo 2. São os versículos que nós hoje vamos então olhar. O tema da mensagem de hoje é o convite. E vamos ver a reação das pessoas ao Evangelho pregado, à palavra pregada. Vamos ler então o versículo 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Reparemos neste versículo 37 3 aspectos. Primeiro, o alcance do Evangelho. Estas pessoas tinham sido acusadas de matar o Senhor Jesus, conforme nós podíamos ver no versículo 23. Podemos notar logo aqui a dimensão da mensagem do Evangelho e como ele deve ser pregado a toda a criatura, independentemente daquilo que nos possam ter feito. Porquê? Vamos reparar no contraste entre a atitude dos apóstolos e, por exemplo, a atitude de Jonas. Jonas não queria pregar a palavra de Deus aos seus inimigos, porque eles tinham cometido as maiores atrocidades. Os apóstolos pregaram o Evangelho aos assassinos do Senhor Jesus. Logo, estavam a pregar o Evangelho aos seus inimigos.
Por isso devemos saber que a palavra de Deus deve ser pregada a todas as pessoas, independentemente daquilo que elas fizeram. Porque o Evangelho não é sobre merecimento. O Evangelho é sobre graça. E graça é dom e merecido. Em segundo lugar, nós olhando para este versículo, podemos ver também a consequência do Evangelho na vida das pessoas. Aquelas pessoas, ao ouvirem o Evangelho, diz-nos o versículo, o coração deles ficou compungido. A palavra no original significa furado, tristeza profunda, angústia desconcertante, picado. Aquelas palavras criaram então impacto na vida das pessoas, de tal forma que elas sentiram-se quebradas e angustiadas com o seu pecado. Agora, deixem-me ser sincero nesta pergunta. Será que aquilo que nós temos pregado, será que aquilo que nós temos dito, tem criado esse impacto na vida das pessoas ao ponto de elas pensarem o que é que eu tenho feito com a minha vida? O Evangelho quebra vidas para moldá-las segundo a vontade de Deus. E o quebrantamento dói. E dói muito. Por isso há muita fuga ao Evangelho por causa da dureza que este cria na vida das pessoas. Talvez por isso nunca se tenha visto tanto show nos cultos e tão pouco Evangelho nos mesmos. O espetáculo espiritual é um mal terrível porque tem dado às pessoas a sensação de salvação, quando na verdade elas nada sabem sobre o Evangelho, sobre aquilo que Jesus Cristo fez na cruz. Recentemente alguém estava a falar o que é o Evangelho, alguém que pertence a uma igreja. E eu perguntei-lhe, então o que é que Jesus foi fazer à cruz? A quem é que Jesus foi pagar o preço? O que é que Jesus foi lá fazer? E essas pessoas não souberam responder. Não sabiam nada acerca do Evangelho com tantos anos de igreja. Então, o que é que nós temos pregado nos púlpitos das nossas igrejas? Quando Jonathan Edwards pregou o sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado, e permitam-me dizer que agora há um livro aí a sair que é Pecadores nas mãos de um Deus amoroso, tentar suavizar aquilo que a palavra de Deus diz. As pessoas, ao ouvirem este sermão, choraram e agarraram-se às paredes, tal o impacto que este sermão causou nas suas vidas. E espanta-me então que aquilo que nós dizemos nos púlpitos já não cause esse sentimento às pessoas. Antes, pelo contrário. À medida que as pessoas vão ouvindo, as pessoas estão a sair convencidas de que são as maiores e que tudo irá dar certo na sua vida e que o melhor está para vir, quando esse melhor nem é Cristo Jesus. E o problema é que quando os problemas, desculpem a redundância, o problema é que quando os problemas acontecerem na sua vida, essas pessoas vão achar que Deus lhes deve algo porque aquela igreja prometeu-lhes alguma coisa em determinada altura. Na verdade, elas não queriam Jesus por aquilo que ela fez na cruz. Elas queriam era ter uma vida melhor aqui na terra. Perguntem a estes líderes das igrejas sobre as suas fraquezas e irão reparar como eles vão fugir das respostas. Porque a fraqueza é algo que não deve ser falado. Em terceiro lugar, olhando para este versículo, vemos também a definição da palavra irmãos. Olharmos para o texto, vemos os judeus serem chamados de irmãos e a chamarem os outros de irmãos. Este era um termo muito usado na raça judaica. Não tinha o sentido de, quando nós chamamos irmãos uns aos outros, o sentido de são nossos irmãos na fé, porque aquelas pessoas ainda não tinham sido salvas. Quarto lugar. Afinal, são 4 aspectos. Quarto lugar. A pergunta decisiva. Aquelas pessoas, depois de terem sido confrontadas com o Evangelho, quando perceberam que de facto eram pecadoras e que tinham falhado, elas perguntaram com bastante dor o que precisavam de fazer para serem salvas. Porque tinham estado com o Messias e mataram-no. Reparemos na resposta de Pedro e vamos tentar perceber se o convite que Pedro fez àquelas pessoas é o mesmo convite que nós temos feito às pessoas que estão ao nosso lado. Versículo 38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo.
A resposta à pergunta deles foi, na verdade, um convite. Um convite ao arrependimento. A palavra arrependimento significa mudar a mente, emendar o coração, mudar a atitude face aos pecados cometidos. Em vez de se viver no pecado, a ideia é vivermos para Deus, ainda que porventura possamos cair em pecado. Logo, é muito mais do que ter medo das consequências, do juízo de Deus. É ter o desejo de glorificá-lo para sempre com a nossa vida, sabendo que todo o pecado é uma ofensa contra Ele. É uma ofensa quando nós então pecamos e devemos então ter cuidado com todos os caminhos que nos levam também a pecar. Nós podemos desejar intimamente um pecado. E às vezes nós odiamos-nos porque desejamos algo que sabemos que é pecado. Mas nós não nos devemos odiar por esses pensamentos. Nós devemos odiar se nós estamos a fabricar esses pensamentos e a cultivá-los. Se amarmos então primeiramente a Deus, nós iremos lutar contra esses pensamentos. Nós iremos lutar contra o pecado. E iremos esperar com confiança no Senhor Deus. Porquê? Diz-nos Isaías capítulo 40, versículo 31, porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, ou com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então, quando isto acontecer, nós enfrentaremos as consequências do nosso pecado com um coração perdoado e com o desejo de não voltar a repetir, mesmo que a tentação ocorra. O arrependimento não nos livra das tentações, mas um coração arrependido ajuda-nos a não cairmos nas armadilhas. Qual a importância do arrependimento da nossa vida? Qual a importância do arrependimento ser a porta de entrada na vida de uma igreja? Diz o texto: e cada um de vós seja batizado para remissão de pecados. Vimos que precisamos arrepender-nos do nosso pecado e ter fé em Jesus. Será que temos que ser batizados para sermos salvos? Ou lemos este versículo? Será que é isso que o texto diz? Se for, precisamos de praticar algo para sermos salvos, quando em Efésios capítulo 2, versículo 8 a 10, vemos que todo o processo da salvação é fruto da dádiva de Deus, inclusive a fé. Então, como olhar para o batismo neste versículo? E é algo que nós hoje vamos celebrar. Como olhar? Primeira nota. Vários outros textos em Atos não mencionam o batismo como algo ligado à salvação da pessoa. Basta vermos um pouco mais à frente no capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Ou seja, o batismo aqui não entra. Logo, fé e arrependimento são dons de Deus para sermos então perdoados por Ele. A segunda nota, o problema está na tradução da palavra, ou na forma como nós utilizamos a palavra para. Por exemplo, se eu disser a alguém, toma um brufeno para as dores de cabeça, eu não estou a dizer que essa pessoa deve tomar um brufeno para ter dores de cabeça, mas sim que deve tomar esse brufeno porque tem dores de cabeça. Sendo assim, a palavra para tem também o sentido de por causa de, como resultado de. E poderíamos ver isso em inúmeros versículos em Atos. Como a Bíblia interpreta a própria Bíblia, a melhor tradução para este versículo seria: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, como resultado da remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, o batismo não é para salvação. É um sinal exterior da salvação que ocorreu no nosso interior. E a imersão mostra precisamente isso. Morte, sepultamento e ressurreição. Iremos perceber isso melhor no versículo 41. Terceira nota. É na altura da conversão que o Espírito Santo passa a habitar na vida da pessoa e não em momento algum posterior. Se repararmos, estas pessoas foram convertidas e receberam logo o Espírito Santo. Vamos avançar. Versículo 39 e 40. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Esta expressão estão longe, segundo Efésios capítulo 2, versículo 11 a 13, significa os gentios, aqueles que não pertencem a Deus. Isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, diz-nos ainda o texto, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos
desta geração perversa. Então Pedro, nestes 2 versículos, mostrou a universalidade da proclamação da palavra, quer a judeus, quer a gentios. Mas não mostrou a universalidade da conversão de todos através da palavra. A promessa era para todos aqueles, diz-nos o texto, que Deus chamou antes da fundação do mundo. Encontramos aqui novamente a missão da igreja. Proclamar a palavra. Proclamar o Evangelho a toda a criatura. Versículo 41. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então quase 3.000 pessoas aceitaram a palavra de Deus, mostrando fé e arrependimento, e por isso foram batizadas. Elas foram salvas antes do batismo e quiseram se batizar porque tinham sido salvas. Vimos então até aqui que muitos daqueles que assassinaram o Senhor Jesus foram salvos mediante a fé e o arrependimento. Que implicações isso terá para a nossa vida? Então, em primeiro lugar, será que nós já reconhecemos que somos pecadores e confiamos totalmente em Jesus para sermos salvos? Será que nós já reconhecemos que somos pessoas pecadoras e que confiamos totalmente em Jesus para sermos salvos? Aqueles judeus foram acusados de assassinarem o Filho de Deus. E mesmo assim, Deus perdoou-lhes. Como é que Deus não nos perdoará se nós tivermos um coração arrependido? Jesus veio para salvar todo aquele que confia nele e que reconhece que sem Jesus não teria hipótese de ser salvo. Jesus veio para ir até à cruz, pagar o preço e levar sobre si o castigo de Deus de todos aqueles que reconhecerem que são pecadores. Será que já conhece esta pessoa do Senhor Jesus Cristo? Será que já teve este encontro com a pessoa do Senhor Jesus Cristo? Há pessoas que vivem atormentadas em relação ao que fizeram. Se isso for o seu caso, peça perdão a Deus. Tenha o desejo de mudar e confie totalmente no Senhor Jesus Cristo. Saiba que não importa aquilo que fez no passado, porque a graça de Deus é sempre maior. No entanto, pode sentir esta liberdade em relação a Ele. Se o seu passado o tortura, entregue-o nas mãos de Jesus e tenha a certeza das palavras que Jesus afirmou na cruz. Está consumado. E quando está consumado, nós podemos afirmar aquilo que nos diz o Romanos 8.1. E nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Em segundo lugar, o batismo é evidência daquilo que já aconteceu interiormente. Se já reconheceu o seu pecado e se tem fé no Senhor Jesus, mas ainda não foi batizado, não está a cumprir a ordenança dada por Deus. O batismo não salva, como vimos, mas é um testemunho público daquilo que Cristo fez por nós. Terceiro e último lugar. Em Cristo há sempre esperança para um novo rumo. Há um jogo, permitam-me utilizar esta ilustração. Há um jogo chamado, as crianças jogam muito, que é o macaquinho de chinês. Quem chegar primeiro ao fim, ganha. E às vezes estão quase a chegar ao fim, o líder vê mexê-las e elas têm que voltar ao início da sua caminhada. Quando isso acontece, algumas crianças desanimam, outras desistem mesmo, e há aquelas que persistem para chegar até ao fim. Na última vez que observei esse jogo, havia um grupo de crianças que ia mais devagar, ia passo a passo, mas chegava cada vez mais longe, porque o seu passo era um passo consistente. Apesar de que isso não significava sempre o sinal da vitória. Mas sempre que algum chegava ao fim, tinha a certeza que havia lá uma criança para lhe dar um abraço. O abraço da vitória. Enquanto então observava esse jogo, pensei que muitas das vezes a nossa vida cristã é assim.
Parece que estamos quase a chegar à meta. Parece que estamos quase a chegar à perfeição. E de repente, vamos para a estaca zero. Até porque é impossível nós chegarmos à perfeição. Algumas vezes nós ficamos desapontados. Outras vezes nós queremos desistir por completo. Outras vezes persistimos. Porque o nosso desejo de estar com Deus e de receber o abraço de Deus é tão grande, tal como o filho pródigo quando regressa à casa para receber o abraço do seu pai. Sem perguntas, mas com o coração arrependido para receber o abraço do seu pai. Então, a chave para este percurso vitorioso, para chegarmos até ao fim, é o arrependimento e a fé no Senhor Jesus Cristo. É o caminho pelo qual nós seguimos em frente quando tudo parece perdido. Não sei se já fez alguma decisão por Cristo, mas por vezes nós também precisamos de renovar esses votos para que o nosso coração seja quebrado e começarmos novamente a caminhada. Voltamos à estaca zero, mas começamos novamente. E vale a pena. Todos nós somos pecadores. Todos nós andamos na luta. Todos nós estamos num processo de reabilitação até à restauração final. Não há vidas perfeitas. Só Cristo foi perfeito. Devemos também desejar que a porta da entrada na vida da igreja seja o arrependimento. Porquê? Porque quando o arrependimento não for a porta de entrada na igreja, as pessoas, quando pecarem, vão sentir vergonha. Porque em vez de se cultivarem os feitos de Cristo, andaremos a cultivar os nossos feitos pessoais, os quais, na verdade, são fachada e, na verdade, não passam de trapos de imundície. Então devemos cultivar este espírito de restauração. E hoje de manhã, na Igreja Batista da Graça, disse que só haverá um bom ambiente ou uma cultura de restauração quando houver uma boa cultura de confissão. Temos que pensar então mais vezes na cruz para sentirmos o amor de Deus por nós, o qual nos faz chegar até ao fim. É esta a esperança que nos põe de pé. É esta a certeza que nos alimenta diariamente. E que Deus nos ajude nesta eterna caminhada. E que Deus faça então prosperar esta amada Igreja Batista da Lapa. Amém? Podemos ficar sentados. O pastor Jonathan já nos conduziu num dos episódios do livro dos Atos dos Apóstolos. Este é um dos livros que melhor nos apresenta o batismo como a entrada na Igreja, a Igreja de Cristo, como o corpo de Jesus. E por isso, talvez um dos relatos mais fascinantes que também acontece no livro dos Atos dos Apóstolos acerca do batismo, seja aquele que acontece precisamente no capítulo 8, não precisam de abrir, mas no capítulo 8 há um encontro entre um apóstolo, Filipe, e neste caso um eunuco, que procurava Deus no livro de Isaías. E sobrenaturalmente, porque todos os encontros entre os homens e Deus são encontros sobrenaturais, porque dependem 100% da intervenção divina. Sobrenaturalmente estes homens encontram-se. O etíope era um homem importante na Etiópia, o eunuco, e encontra-se com Filipe. E nessa hora, Filipe, guiado pelo Espírito, traz-lhe a interpretação certa do livro que ele lia em Isaías. E a seguir a essa conversa, o próprio Filipe, ao entender o coração daquele homem, a conversa evoluiu de uma maneira em que a determinada altura o eunuco perguntou: o que é que me impede de ser batizado? E parafraseando, Filipe respondeu: nada se tu creres. Desde que haja água, qualquer batismo pode acontecer. É preciso água. E no caso dos batistas, que são muito rigorosos com o relato bíblico, é preciso muita água porque tudo tem de ser molhado. Tem mesmo de ser imergido. É isso que a palavra batismo quer dizer, imersão. E por isso mesmo, para nós, que ainda por cima temos Batista no nosso nome, na nossa denominação, a alegria de batizar é incomparável. Hoje nós vamos batizar pessoas, 5 pessoas, curiosamente todas elas, apesar de terem idades diferentes, todas elas tiveram de insistir para serem batizadas. Alguns, a maioria, são novos,
Se calhar alguns de nós não estamos habituados já, hoje em dia, a vermos pessoas tão novas a serem batizadas, mas a verdade é que estas pessoas vieram ter connosco e mesmo dentro da sua infância, insistiram uma vez, insistiram duas. E também, naturalmente, com a concórdia dos pais, porque quando somos mais novos, não há nada como os nossos pais para poderem atestar ou não se aquilo que nós dizemos é verdade. E esse caminho nós fizemos com os pais dos mais novos que se vão batizar. E por isso posso dizer-vos que é com muita alegria que nós batizamos estas 5 pessoas nesta tarde. Começaremos por batizar o Jonatas, depois batizaremos o Tomás, depois batizaremos o Samuel, depois batizaremos a Isabel e um pouco mais velha do que estes, batizaremos a Vera Costa também. E a nossa alegria é a alegria da Igreja. Como sabemos que este é um momento especial e queremos dar a visibilidade a todos, nós gostamos de registar a imagem dos nossos batismos, mas as próprias pessoas que da Igreja fazem isso já o fazem de uma maneira tão discreta para que todos possam observar este batismo. Se quiserem, como muitos de nós optam por fazer, de oferecer a visibilidade, sobretudo aos mais novos, para eles poderem assistir. Sintam-se à vontade nesta hora, se têm mais pequenos que gostavam de ver mais perto do batismo, sintam-se à vontade para poder trazê-los mais à frente, mesmo que eles fiquem no chão, não há problema, mas sabemos que este é um momento em que os olhos também consomem aquilo que está a acontecer. Portanto, podem colocá-los aqui e eles vão certamente portar-se da melhor maneira e assistir ao batismo também para poderem ter a sua imaginação cheia desta água. O batismo, como o pastor Jonatas disse, não é salvação. O batismo não acontece para que as pessoas sejam salvas. O batismo acontece porque as pessoas foram salvas. E por isso nós não batizamos para salvar, batizamos porque a salvação já aconteceu. Nesta igreja nós temos um presbitério, temos uma coletividade de pastores, isto porque é assim que o Novo Testamento nos ensina, a que as igrejas sejam pastoreadas por uma equipa de pastores, e quando preparámos o batismo, o pastor Filipe foi aquele que preparou os mais jovens, e por isso mesmo ele vai batizar os mais jovens, e eu no final batizarei a Vera. Jonatas, creres que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Sim. Em obediência ao mandamento do Senhor Jesus e mediante a tua profissão de fé, meu irmão, eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tomás, creres que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Sim. Em obediência ao mandamento do Senhor Jesus e mediante a tua profissão de fé, meu irmão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Samuel, creres que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Em obediência ao mandamento do Senhor Jesus e mediante a tua profissão de fé, meu irmão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória, glória,
Acreditas que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Sim. Em obediência ao mandamento do Senhor Jesus, mediante a tua confissão de fé, minha irmã, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vera, tu acreditas que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Sim. Então, mediante a tua confissão de fé, minha irmã, e seguindo a grande comissão do Senhor Jesus, eu batizo-te em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.